mas vamos lá. Então, Cagi, Sapo, É, 53 anos, vai. eu, eu faço bicicross desde que eu me conheço por gente, né? Na minha pré-adolescência, com 9 anos, eu comecei a dar meus primeiros pulos aqui na Chácara Santo Antônio. Um abraço para todos da Chácara Santo Antônio, que é o bairro onde eu moro, aqui em São Paulo. E nós fazíamos as nossas rampas, as ruas eram de terra, nós fazíamos as rampas aqui em torno do bairro. E a galera naquela época jogava muita bolinha de gude, brincava de taco, né, empinava pipa, e de repente apareceu o bicicross, e depois de... Isso foi em 1978, 77, 78. Aí em 1979 meu pai foi transferido pela empresa onde ele trabalhava lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com o bicicross, de fato, né? Porque aqui em São Paulo, em 78, começou teve a primeira pista de bicicross aqui na Marginal Pinheiros, da Monarch. Nós vamos chegar a comentar isso mais para frente. E como eu fui na mesma época para lá, para Porto Alegre, eu perdi um pouco esse fio do começo, né? Eu retornei de Porto Alegre em Sim. 1981, mas entre 79 e 81, eu estava em Porto Alegre. E em Porto Alegre não tinha assim, a mesma dimensão que tinha em São Paulo do bicicross. Teve a primeira pista, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me perdoe, lá no Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo. Um abraço para a galera do Grêmio Atiradores, que é um clube, onde eu comecei a competir, onde começou a ter a influência do bicicross em minha vida. Quando eu voltei para São Paulo em 81, já estava o bicicross bem mais avançado, né? Já tinha a Monarch em 79, fez a primeira pista aqui na Marginal Pinheiros, que foi uma coisa fantástica para a época, né? Você imagina, 79, a Monarch embaixo da ponte da Cidade Jardim, onde hoje é o Parque do Povo. Lá teria... Sim, mas você está falando que essa pista de bicicross, ela no Itaim Bibi, em São Isso. Paulo. Embaixo da ponte da Ah, Cidade sim, Jardim. eu E lá conheci. teve a primeira escolinha de bicicross, né, com o nosso saudoso Orlando Camacho, que foi o pioneiro, introduziu o bicicross Sim. no Brasil, foi a primeira pista da América Latina no Brasil. Até então, né, o bicicross surgiu nos Estados Unidos na década de 60. O que significa? O bicicross é uma tradução para o português, mas é BMX, né? Bicycle Motocross Action. Aqui, a aluna. Que Então, bonitinho. o Camacho foi a primeira pessoa a ter essa visão de pegar o BMX, que teve início na década de 60, lá na Califórnia, porque a gurizada daquela época lá na Califórnia pegou o motocross como exemplo e adaptou o motocross para as bicicletas. Naquela época não tinha nenhuma bicicleta própria para BMX. Eles adaptavam as bicicletas que eles tinham na época, né, que eram bicicletas muito mais tecnológicas do que tinha no Brasil naquela época, e começaram a fazer as pistas, as rampas, aí começou a surgir os campeonatos lá nos Estados Unidos. O bicicross chegou aqui no Brasil em 78, graças ao Orlando Camacho, o incentivo que a Monarch teve de fazer uma pista, e teve a escolinha de bicicross. E a maioria dos pilotos que fez referência no bicicross, muitos deles correm até hoje, nós vamos chegar lá também, surgiram dessa escolinha, dessa equipe, né? Em 78, 79, aí em 84 veio a Caloi, né? Mas isso também eu vou explicar mais para frente. E o bicicross veio graças a essa visão que o Orlando Camacho teve. Entre 78 e 82, teve uma expansão assim moderada, né? Vamos dizer assim, do bicicross. A Sei. partir do filme ET, que foi em 82, o mundo inteiro conheceu o BMX, porque o BMX era muito focado nos Estados Unidos para eles. Aí o Spielberg teve a sacada de fazer o filme ET, e o enredo do filme ET foi baseado naqueles adolescentes que ajudaram o ET
na sua trajetória aqui na Terra, e ele introduziu as bicicletas do BMX no filme. Ele não introduziu o esporte. Mas como o esporte já estava tendo uma ascendência grande no mundo inteiro, foi muito, a aceitação foi imediata entre os adolescentes, porque a história toda do ET é baseada nos adolescentes. Então, os adolescentes do mundo inteiro começaram a perceber as bicicletas do BMX, o esporte BMX surgindo no mundo, e aí foi um sucesso tremendo, né? E foi até hoje no mundo inteiro, quem vive o bicicross, quem vive o BMX, tem a referência do filme ET. Depois vieram outros filmes, o Red, mas o filme ET foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas. Escuta, o bicicross ele surgiu de Da onde? Califórnia, Da Califórnia? 1960, na década de 1960, através dos guris daquela época pegarem o motocross como referência do Por causa do motocross. Por isso que chama motocross. Bicycle Motocross Action, que é a sigla do BMX. E Sim. adaptaram o motocross para as bicicletas, né? O mountain bike surgiu nos Estados Unidos, todas as vertentes que existem dentro do BMX, o freestyle, o dirt, o BMX Racing, e agora está surgindo o Pump, eles nasceram basicamente todos lá nos Estados Unidos. Depois que o mundo foi conhecendo, hoje é muito mais fácil, tudo que surge lá já cai rapidamente, né, no contexto geral do que se refere à inovação do esporte. Mas naquela época, entre 60 e 70, eles ficaram um pouco fechados nos Estados Unidos, né? No começo da década de 70, que começou a aparecer em outros países, veio para o Brasil em 78, mas depois do filme ET, que foi o boom, né? Todo mundo de todos os 4 cantos do planeta assistiu o filme ET e viram as bicicletas de BMX no filme ET. O Spielberg não introduziu o esporte, mas as bicicletas, elas falaram por si só, né, e mostraram o mundo. Mas, Koji, me fala uma coisa. Eu não entendi nada de bike, né? Então, você me Mas desculpa, mas, por exemplo, tem as pessoas também do meu grupo aí também que devem estar assistindo também que não... O pessoal nada, o pessoal corre, né? A diferença da bike que a gente usa, por exemplo, para pedalar do dia a dia, eles tiveram que fazer uma adaptação ou eles inventaram uma bicicleta nova para fazer esse bicicross? Como é que hoje em funciona? dia, as bicicletas já saem da linha de produção com a tecnologia voltada para o BMX. Seja no bicicross, seja no dirt, no freestyle, as bicicletas são apropriadas para esse tipo de esporte, né? E qual é a diferença, assim, só para você explicar melhor, qual a diferença da bike do bicicross para uma bike como Primeiro, que a eu vou gente falar usa? de um tamanho específico, que é a Aro 20, que é aquela bicicleta que tem a rodinha menor, que seria a Extralight. Quem está assistindo você, todo mundo conhece a Sei, Extralight e sabe que o tipo da sei. bicicleta. O bicicross nasceu Aro É aro 20, 20, né? né? Existem inúmeras categorias de aro, mas o BMX ele surgiu na Aro 20, depois ele veio com a Aro 24, que é a categoria que eu ando. Hoje em dia já tem a Aro 26, que é a mountain bike, adaptada para o BMX, né? O freestyle, Ah, o freestyle tá. só tem Aro 20. O pump, ele tem Aro 16, Aro 20, Aro 24, Aro 27, Aro 29, né? Está começando a aparecer Nossa. agora. Mas, peraí, quando vocês vão competir, não importa o aro ou tem Não, competição tem de as aro? Aro categorias, 20, tem aro as 27? categorias. No Tem as BMX, a categorias. categoria Aro 20 e Cruiser, né? Tanto que nas Sei. Olimpíadas só existe a categoria Aro 20. O Mundial existia a categoria Aro, Nas Olimpíadas só a só Aro categoria aro 20, 20. que é Mas aí
aí, Koji, a BMX, você tem então agora duas categorias, né? Tem o O freestyle freestyle também. é aquela variante do BMX, onde as pessoas fazem as manobras, fica girando com a bicicleta no Certo, plano, né? certo, Aí certo. sobe eles pegaram, o freestyle pegou muito a, a base de andar, de estilo do skate nas piscinas, nos halves, nos quarter pipes de skate, para andar de bicicleta. Então, as bicicletas de BMX são mais leves, né? Só usa o freio traseiro. Hoje em dia a tecnologia já está no carbono, como na maioria dos esportes de ciclismo, mas ela começou com alumínio, né, com peças mais leves, mais resistentes, isso na década de 80. Né? No meados da década de 80 para frente, começou a entrar a tecnologia do alumínio em nível de resistência, pneus específicos. Né? Na minha época, as pistas eram de terra. Hoje, as pistas são de asfalto. Então, mudou-se o pneu, o cubo é um cubo diferente. Você está falando que mudou da terra para o Para o asfalto. asfalto? Quando eu fiquei 36 anos afastado do BMX. Eu parei de andar de bicicross em 86, finalzinho de 86. E eu voltei a andar agora em 2021. E eu tomei um susto, porque as pistas da minha época eram de terra, tinham aqueles pneus demarcando aonde eram as pistas, Sei. a pista e o lado da pista. Tinham 6, 7, 8 rampas. As pistas tinham 150, 170, 190 metros. Hoje, a pista tem Tem 400. 350, 400, 420 metros, mas a pista tem 30 rampas. Ela exige muito do condicionamento físico do piloto fora do contexto de estar treinando na pista, precisa fazer uma musculação, né? Precisa ter uma alimentação bem. A gente está falando do BMX Racing, né? Porque ele se tornou muito mais rápido, muito mais perigoso. Para você ter uma ideia, o bicicross hoje ele usa sapatilha, clipe, que é aquele pedal que você encaixa no pé e ele não solta. Para você soltar, você tem que fazer alavanca lateral para soltar o pé do pedal, que veio do ciclismo de estrada. Eles adaptaram para o BMX, aqui no Brasil, né? A primeira pessoa, até onde eu saiba, que trouxe o clipe para o BMX foi o Newton, que corre até hoje, a gente vai falar dele mais tarde, que é um professor de BMX, corre aí há 45 anos. Então, hoje em dia, para você ter uma ideia, se você for num campeonato paulista de BMX, ou qualquer outro campeonato, você vai contar nos dedos quantas pessoas usam o pedal normal, que a gente chama de flat, que é o tênis, o pedal. É um pedal específico, maior, mais largo, mais resistente, tem uns cravinhos para você segurar mais a perna, mas se você levantar o pé, ele sai do pedal normal, é um pedal normal. Agora, o clipe, ele é um pedal muito mais profissional, né? Porque o Sei. clipe, quando você recua o pé, ele também está fazendo força. O pedal normal, não. É só quando você dá a pedalada que ele faz a força. O clipe, não. Quando você recua, então, constantemente você está fazendo força. Tanto no recuo, como na posição que você tem que pedalar. E isso acelerou muito o processo de velocidade do bicicross. Aí tem o asfalto, o nível de rampa alta, rampa perigosa, a distância dos pulos, né? Muito grande. E o pessoal está mais forte, o pessoal está mais robusto, está mais treinado. E para você ter uma ideia, a Olimpíada, a pista de bicicross das Olimpíadas, é uma pista baseada no Supercross, que tem a largada, largam 8, né? O bicicross racing eles largam 8, num gate automático, tem o sinal, tem o farol. Assim que o gate abaixa, é uma inclinação. Se não me falha a memória, a inclinação de uma pista de supercross é 45 graus. Você tem a
aproximadamente Uau. 60, 70 metros, 50, 60, 70 metros, até a primeira rampa, uma rampa alta, comprida, você chega na rampa 60, 70 por hora. E você está do lado de mais 7. 60, 70 por hora. Quer dizer que se a pessoa cai ali, Eles estão nossa, treinados, embora o número de acidentes que tem no bicicross atualmente é grande, assim, é um número representativo, mas eles têm os equipamentos de segurança também evoluíram muito, cotoveleira, a caneleira, a própria sapatilha, uma sapatilha boa, capacete. Embora os tombos sejam assustadores, tem que usar luva, não tem como. capacete. Inclusive eu vi que Isso, protetor de boca. porque às vezes pode acontecer do guidão bater, entrar né? Dependendo do tomo, Sei. entrar, às vezes o garfo quebra e você bate a cara no chão, o impacto é muito grande. Você imagina Nossa, o peso do impacto, você pulando uma rampa a 3, 4 metros de altura, e quando você vai aterrissar no chão, quebra um garfo, quebra um pedal, acontece algum fator que vai fazer você cair no chão, no asfalto. Então, os equipamentos evoluíram muito, mas o número de acidentes está bem reduzido, graças ao treinamento dos pilotos, né? Os pilotos hoje que andam no bicicross, a nível competitivo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, né? Os campeonatos de cada regional, cada região que tem seus campeonatos, os pilotos treinam, né? Os top 10, vamos dizer assim, eles treinam, eles estão acostumados a saber o que precisa ter. vocês aprendem a cair Aprendi também? meio que no, na, Na marra, nunca. nos treinos, né? É um fator que você não tem como escapar disso, né? Todo mundo que anda cai, né? Aqueles que andam forte, que andam fortes, caem fortes. Eles caem com uma certa pressão muito grande no chão, mas os equipamentos ajudam muito, o próprio preparo físico ajuda muito. O Dirt, eu vou falar um pouco do Dirt. É aquela, inclusive tem na televisão aquele campeonato com aquelas rampas de terra, aí já é terra, enormes, rampa de 3, 4, 5 metros, aí o cara quando pula, ele pula mais 3, 4, 5 metros, ele está 10 metros do chão. Eles têm uma técnica diferente de cair. A maioria deles não usa os equipamentos que se usa no BMX, né? Alguns usam capacete full face, que é o fechado, né? E deixa eu até pegar só um minutinho que você vai ter uma noção. Peraí. Ah, que Eu legal, você vai vou mostrar. mostrar, eu É vou bacana mostrar isso. capacete que a maioria do pessoal usa, né? É um capacete full face. Sei, sei. Este capacete é um capacete para BMX, para bicicletas. Ele é mais leve, tá? Ele é muito resistente, ele tem uma durabilidade boa, você tira o forro dele para lavar, enfim. Os capacetes de motocross também servem para ser usados em qualquer modalidade de BMX, mas eles são mais pesados. Se você anda muito, eu tinha um capacete de motocross, você chega a ter um pouco de dor aqui. Quanto pesa um Tem capacete capacete desse, que cara? pesa Assim, 700 gramas, 600 gramas, né? A maioria pesa 1 quilo, 1,5 quilo, mas os mais uau. tem capacete de carbono hoje, né? Eu não faço ideia quanto pesa, mas eu vou fazer um cálculo, umas 500 gramas, 550 gramas, um capacete de carbono. Uma bicicleta de BMX Aro 20 de carbono chega a pesar 7,5 kg, 8 quilos, completa, bicicleta com pneu, tudo, né? Então, quer dizer, você agrega isso ao preparo físico adequado que o piloto já está para competir, com uma bicicleta leve, no asfalto, com clipe, é uma velocidade muito grande, são saltos gigantescos, eles ficam segundos no ar, parece pouco, mas quando você vê o esporte pessoalmente, você vê a galera pulando, você fica até e fala, cara, como é que o cara consegue fazer isso, né? Rampas grandes. E outra, no BMX, a primeira, você largou até a primeira curva, né? A maioria, o princípio é esse, está todo mundo ainda com fôlego
legal, está todo mundo predisposto a realmente ganhar a prova, então vai todo mundo um do lado do outro, cada um tem um estilo, cada um tem uma maneira de pular a rampa, cada um tem uma maneira de conduzir a Sim. bicicleta, e às vezes não tem, é inevitável o contato. Você está um do lado do outro, você está chegando na rampa 50, 60 por hora, sai todo mundo junto na rampa. No ar, às vezes às Nossa, vezes no ar tem um contato, alguém se desequilibra. nunca aconteceu É, uma trombada lá às no vezes ar? alguém se desequilibra, tudo, não existe maldade, tá? Porque é muito rápido. Então, às vezes, a pessoa se desequilibra um pouco, tem um contato, acaba caindo os dois, três, quatro. Às vezes não cai, se só desequilibra. Mas isso faz parte do novo bicicross. Antigamente, você largava, você tinha muito espaço para pedalar e poucas rampas para você pular. Dava tempo para você pensar. Dava um certo tempo para você ter um raciocínio. Aí você está todo mundo um do lado do outro, chegou na curva. Está todo mundo do lado do outro. Vai ter um que vai já está mais na frente, em primeiro, para fazer a curva, mas o segundo, o terceiro, o quarto estão ali um do lado do outro. E, de repente, ali pode acontecer tudo. Né? Ninguém entra com a maldade de derrubar um atleta, mas às vezes Sim, sim, abrir um sim, espaço, claro. o cara vai lá e coloca a bicicleta, bate no chão, você desequilibra, cai. Isso é um contato, é um esporte de contato. Né? Mas a evolução hoje está. Eu penso assim, cara, como é que vai estar daqui 10 anos, né? Porque o preparo, aí eu vou falar de novo, o preparo dos ciclistas para fazer o. Quantas horas por dia, por exemplo, uma pessoa, um ciclista precisa treinar para chegar num resultado assim expressivo? Olha, eu vou falar pelo pouco conhecimento que eu tenho, tá? O atleta que está no BMX, quando ele começa a entrar no BMX, ele tecnicamente ele está bem cru ainda. Ele tem uma técnica, lógico, mas conforme ele vai participando das competições, conforme ele vai conhecendo as pessoas, ele começa a aprimorar essa técnica. Hoje, os atletas, eles treinam. Cara, tem cara que treina a semana inteira. Uma hora, 2 horas por dia na pista, fora o condicionamento físico em academia, né? Tem que fazer musculação, Tem que tem fazer que fazer musculação, alongamento. alongamento. Hoje, a dieta do atleta, ela está muito mais em pauta para você poder. Não adianta você treinar. Eu vejo isso da maneira que eu vejo, né? Que eu acompanho os campeonatos, aí a galera treinando. A dieta está muito mais em pauta para poder ter um agregado junto com o condicionamento físico, a técnica, na pista. Porque a maioria das corridas é durante a manhã. Então, no verão, aqui como é um país tropical, a maioria das corridas, a maior parte do tempo, é no horário que está calor. A partir da manhã começa 10 horas da manhã, vai até 1, 2 horas da tarde. Então, você vê, o horário que as pessoas estão competindo é um horário impróprio para você fazer uma atividade física. Todo mundo recomenda isso, né? Não faça atividade física no horário que está o sol. Né? Tirando o inverno e a parte que não está sol, as corridas são cansadas. O uniforme é um uniforme que está de manga comprida, o capacete, luva. Então, tudo isso gera um calor e você o desgaste que uma bateria, você larga e é uma volta. Você larga, faz a pista e termina na linha de chegada, acabou a corrida. Não chega a durar 1 minuto, às vezes 1 minuto e pouquinho, mas a maioria não dura 1 minuto, mas o esforço que você faz, são 3 baterias para classificar, e se você classifica, você vai para a final. São 4 baterias. Mas se você for ver o esforço físico que você fez neste dia de corrida, a maioria das pessoas que não está acostumada a isso é uma semana de academia. Então você tem que estar você tem que estar muito preparado com a sua alimentação, porque não adianta você treinar na pista. As pessoas que estão fazendo a natação, né, eu sempre nadei, mas agora, de 2 meses para cá, eu estou fazendo natação eu já sou master, então eu faço tudo um pouco mais devagar, né? Mas eu descobri que a natação é muito boa para você aprimorar o seu fortalecimento cardiovascular, você aprender a controlar a sua respiração, porque no bicicross você está pedalando, você tem que controlar a sua respiração, né? Sim, sim, Porque é sim, claro.
Você está fazendo muitas vezes, acho, né? Não sei, nunca pedalei assim, e eu acho que eu jamais vou fazer, mas pelo que eu vejo, você usa muito, você tem que saber respirar, usar a Isso. apneia, fazer que nem nadador, Eu, surfista. o que eu agreguei no meu treinamento lá na piscina? É uma piscina aqui no Mané Garrincha, em frente ao Hospital do Servidor, aqui no Parque das Bicicletas, onde tem a pista do Pampa Ibirapuera. É uma piscina pública, 25 metros, e eu tirei a carteira e comecei lá. Eu já fiz natação um tempo atrás, assim, não como esporte, mas eu faço muita apneia. Por quê? Porque no bicicross, quanto mais você conseguir controlar o oxigênio que você tem no pulmão para você usar na hora certa, né, você tem uma vantagem Sim, para aquele atleta que não sabe usar a respiração, que está jogando o ar fora à toa, e quando você vai sim, precisar, você não tem. Então, a apneia, sim, isso. com A certeza. apneia, para mim, no meu caso, ela está ajudando, porque no pump track, no esporte, na variante do BMX, você não pedala. É uma pista curta, o campeonato são duas voltas, né? Geralmente é uma horário e uma anti-horário, mas são duas voltas e é por tempo. Você não tem concorrente do seu lado, você anda sozinho, você não pedala, é só o movimento de subir e descer nas rampinhas. Às vezes você consegue pular um pouquinho, mas a técnica é não pular, é ser rápido, não usa clipe, a maioria não usa clipe, né? Porque você não pedala, então você não precisa daquele recuo de força para fazer a bicicleta exercer a velocidade. É o seu movimento de corpo que vai fazer com que a sua bicicleta adquira velocidade. E é muito importante você controlar a respiração. Você está onde você é mais exige mais, você segura mais a respiração. Numa curva que dá para você soltar a respiração. E o bicicleta também é mais ou menos isso, né? A pessoa hoje em dia. É, Koji, você sabe que eu acho que na respiração, eu fui. Meu pai foi precursor de pesca submarina aqui no Brasil, e eu pratiquei muita pesca submarina, eu e meu irmão. E uma das coisas mais importantes na respiração não é tanto a inspiração, é você saber expirar na hora certa e na quantidade certa, dependendo do que vem depois ou que está por vir, entendeu? Então, isso é uma coisa difícil, porque quando você respira e expira completamente, né, o ar do seu pulmão, do seu diafragma, primeiro que você está limpando, né, está oxigenando, está limpando. Segundo, que quando você for inspirar, você tem mais espaço para inspirar ar com mais O2, né? Então, às vezes você tem que soltar o ar devagar, né? São coisas assim que eu acho que faz falta aprender isso, porque as pessoas aprendem isso de uma maneira empírica, né? De uma maneira assim, fazendo esporte, mas deveria ter um curso Isso. Eu, para explicar. eu quero explicar uma coisa, tem muito, a maioria da pessoa que eu estou vendo que está entrando, eu quero bicicross, a Manu Ramos. Oi, Manu, parabéns lá. A Manu é uma menina piloto de 7 anos, foi sétima no Mundial, ganhou agora o Pan-Americano, é uma atleta campeã brasileira, ela é campeã de ciclismo, campeã de mountain bike, 7 anos de idade. Né? A Fernanda Ferreira também entrou, um abraço para a Fernanda Ferreira, que é do canal Eu Me Bike. As pessoas hoje que estão no bicicross, elas têm a facilidade da tecnologia. Eu faço muito isso hoje com 53 anos de idade, e é uma dica. Você procura ver as lives, as pessoas que estão praticando os esportes e tentando passar o conhecimento para essa galera mais nova, porque isso Ei, que você falou, a Fabi, para quem não sabe, a Fabi é top 5 do mundo na natação, né? Então, ela nada. Quantos anos faz que você pratica natação, Fabi?
Nossa senhora, eu acho que faz mais de Então, 50. você imagina o conhecimento que a Fabi tem quando ela fala, Tem 6 vezes por semana, 6 vezes quando por ela semana. fala isso que ela acabou de falar, de aprender a soltar o ar do pulmão na hora certa. Isso é um conhecimento de uma vida inteira. Então, Ah, eu, sim, eu, sim. eu Não, e mesmo porque, Koji, da maneira como eu aprendi, eu não foi para nadar, foi para mergulhar. Mas você mergulhar. pegou essa base e E é aplicou na bem natação. diferente, entendeu? É, mas por quê? Porque o mergulho, ele não tem, como é que eu posso dizer? A natação, ela tem movimentos extremamente rápidos que exigem uma intensidade enorme, então o teu O2 ele é consumido rapidamente. No mergulho, você tem a profundidade, porém, os movimentos eles são lentos, entende? Com isso, o uso da técnica de respiração é diferente. Mas, uma vez que você consegue entender como funciona, né, você pode aplicar isso para o outro esporte. Agora, poucas pessoas sabem usar corretamente a respiração, né? E, eu acho assim que é um fator, eu acho que eu não diria determinante, mas eu diria que ele tem um peso muito grande. Eu sempre acreditei, né, porque eu penso assim, a minha maneira. O pulmão é o que dita a regra no esporte. Né? Se você Sim, manter o seu pulmão saudável, a sua oxigenação vai ser melhor, o seu vaso sanguíneo ele vai dilatar melhor, vai levar mais oxigênio para o seu corpo. E você começa a agregar isso ao seu ritmo, cada um tem um ritmo, e a sua inteligência para poder saber usar isso na hora certa. Né? Os mais novos, essa geração que está vindo agora, é muito importante saber, não só isso também, eu vou falar um outro assunto muito importante, as lesões, prevenção de lesões. Tem muita gente que chega na pista, pega a bicicleta e já vai andar, não faz um aquecimento, não faz um alongamento, né? E quando tem uma lesão, não sabe o que fazer mediante a lesão que você tem. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? A Fernanda Ferreira. Eu quebrei o tornozelo em dezembro, dia 3 de dezembro, em 2 lugares, numa competição de pump, lá em São José dos Campos. Eu operei, coloquei 5 parafusos, e a minha recuperação, nossa, ela, deve ser dolorido mas isso, hein? sabe que o fato de ter quebrado o tornozelo me abriu as portas um conhecimento que se eu não tivesse quebrado eu não teria, que foi a vontade. Eu quebrei o cotovelo em abril, mas quando você quebra o cotovelo, você continua andando, você só não usa o braço, o lado, né, que você quebrou mais o pé, você não pisa no chão. Eu moro sozinho, eu tenho 2 gatos, eu preciso cuidar dos gatos, eu preciso lavar roupa, eu preciso ir no supermercado. Com o tornozelo quebrado, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu cheguei do hospital e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou achar a melhor maneira para superar isso? Aí eu coloquei, a Fernanda até me corrigiu sobre isso, né, me deu um toque. Eu falar, a Fernanda Ferreira, ela é educadora física, né? Ela trabalha com fisioterapia, fisioterapeuta de acupuntura, então ela também é uma pessoa que tem um conhecimento grande para poder falar as coisas com base. Não é falar blá blá blá, falar mimimi, né? Ela fala com base, tudo que você fala com base. Então, quem está assistindo, quem está vendo essas pessoas falarem, elas já entendem na hora o significado e a importância que isso tem. O atleta de BMX, o cara o atleta chega na pista, muitas vezes ele não faz um aquecimento direito. Ele acha que só porque pedalar um pouquinho, ele já faz aquecimento. Ele não faz aquecimento de punho, ele não faz aquecimento de pulmão, ele não faz aquecimento de tornozelo, né? Ele não dá uma Sim, relaxada para poder ter o melhor rendimento para ele naquele momento, né? Porque ontem eu assisti uma live de um amigo meu, do Cláudio Pavanelli, ele trabalha com biomedicina, né? Ele
trabalhou no Corinthians, trabalhou no São Paulo, e a base dele é futebol. Ele foi piloto da Caloi também na década de 80. Ele explicando as coisas do futebol, e eu assisti a live dele, e falei, olha, quanta coisa boa que dá para você levar para o bicicross. Né? Porque eu acredito muito nisso. Cada esporte tem coisas boas para você pegar um pouquinho de cada um e montar um combo para você levar para o seu esporte, para a sua vida, quando você está praticando esporte, né? Técnica. O nadador, quando ele chega numa piscina, ele vê as pessoas nadando, principalmente nas competições, e ele for um cara observador, ele vai reparar vários estilos, né? E ele, eu gostei daquilo, vou tentar adaptar para mim. O cara do judô, ele chega lá num dia de competição, ele vê os judocas do tatame, cada um, achei legal aquilo, vou tentar adaptar para mim. No bicicross também é a mesma coisa. Você chega na pista, você vê o pessoal andando, cada um tem uma técnica diferente. Então eu gostei daquele jeito que aquele cara fez a curva, eu gostei daquele jeito que o cara entrou na rampa, eu vou adaptar para mim. Aí você monta esse agregado todo de informação e leva para o seu treino, para você. Né? E aí que entra a tecnologia, como é importante você ter uma boa live para você poder absorver esses conhecimentos, né? Assistir uma live de como você trata uma lesão, de como é que é um aquecimento bom para quem vai pedalar, como é que é o aquecimento depois que você pedala. Isso eu descobri com a Fernanda. Tem o aquecimento, a piscina também tem, né? Todo esporte tem. Depois que você treinou, você faz o seu aquecimento pós-treino, né? Por quê? Entendi. Koji, desculpa te cortar. Falando assim do ciclista como esportista, que é a mais requisitada para poder fazer as manobras, essas manobras radicais e tudo mais, qual é a parte do corpo dele que tem que ser a mais, não sei, precisa de coordenação, precisa de equilíbrio, Hoje em dia, o bicicross, de uma maneira geral, sempre precisou atenção à coxa, porque o bicicross é um esporte de explosão, força e explosão, que é uma voltação. Você larga, você tem que ter a força e a explosão, né? A explosão e a força para dar continuidade, você está numa curva. Você tem que ter a explosão para poder... Então, coxa, tornozelo, punho, ombro, e você força muito, né? Você nunca está numa posição durante muito tempo, segundos, numa mesma posição, você está sempre variando, né? Então, entra muito a parte de perna, né? Porque você... o core entra, o abdômen, né? O abdômen, porque você está sempre fazendo os movimentos. Quando você pula, quando você entra na curva, a parte da coxa, né? O ombro, porque você está segurando o bidão, o ombro, a posição, mas é fundamental a perna, né? A perna. Porque hoje em dia é explosão. Você tem que ter primeiro a explosão e ter a força para dar continuidade naquela primeira explosão que você teve. Hoje os atletas treinam muito isso, né? E a parte técnica, porque como tem hoje asfalto e as pistas têm muitas rampas, geralmente as rampas são muito, aparentemente, visualmente serem parecidas, elas são completamente diferentes de uma pista para outra, de um país para outro. Então, isso tem muito a ver com você treinar até... Eu faço sempre isso, né? Eu ando na pista sentido normal e eu ando na contramão, quando não tem ninguém, para você poder também aprender a andar, fazer o sentido horário, fazer o sentido anti-horário. Que idade, mais ou menos, uma criança ela pode começar a aprender a andar? 3 anos, 3, 4 anos. 3, 4 anos. Uau! Nossa, é um bebê. Hoje em dia, hoje tem uma categoria de competição no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, chama pré-bike. O que é uma pré-bike? É aquelas bicicletinhas que não tem pedal, que a criança fica fazendo assim. As competições. Então, você imagina, uma criança de 3 anos, ela já começa a ter uma noção de que o quanto é importante o corpo, né, a prática do esporte, aí ela tem o convívio todo, a galera do esporte, as famílias se convivendo,
e é só pessoa do bem, né? Você acorda cedo para ir numa competição, e hoje em dia você tem muito contato com os atletas por causa da tecnologia das redes sociais, do celular. Então isso é muito bom. E uma criança de 3 anos, ela já pega o gosto cedo, né? Geralmente vem do pai, né? O pai correu de bicicross, o pai corre de bicicross, né? O irmão corre de bicicross. Tem sempre alguém da família envolvido. Vira uma cultura, vira um assunto familiar, um programa Um familiar. programa familiar, justamente. Então, isso, ela desde cedo, ela já começa a prestar atenção o quanto é saudável cuidar do corpo, o quanto que é bom não beber, não fumar, não usar droga, dormir cedo, acordar cedo. Então, isso é uma coisa, e tem bastante criança fazendo pré-bike. Meninos e meninas. Você sabe mais ou menos, se tem uma ideia, assim, por cima, de quantos, mais ou menos, praticantes de bicicross existem no Brasil? Deve ter aí em torno de 100 mil, 150 mil. 100 mil? 100 mil, 150 mil, assim, entre todos os estados, todas as federações, entre os que praticam como campeonato, como profissionalismo do esporte, e aqueles amadores que eu conheço muita gente que não compete, mas está todo dia treinando, está todo final de semana andando de bicicleta. Eu faço essa conta em cima de todos esses. Né? Certo. Se você for mas, me perguntar... eu sou a mulher das perguntas, né? Talvez eu tenha falado até o número errado, me perdoe. Por exemplo, você está falando de 150 mil pessoas de todas as federações e tudo bom. Deve ter outras pessoas que não estão inscritas na federação e que devem praticar isso, né? Quanto custa uma bike básica para começar a fazer isso aí? Ora, eu vou ser bem sincero, tá? O cara que nunca pensou em... Ele pedala, ele tem a bicicleta dele, então eu quero fazer o bicicross, eu quero entrar isso na competição. Ele vai gastar uma bicicleta boa, básica, que dá para ele fazer a competição, em torno de 3 mil, R$3.500, ele compra uma bicicleta boa. 3.500. E são bikes nacionais. Então, bikes nacionais, bikes usadas, bikes importadas, ele faz lá a peneira. Hoje em dia o mercado é muito abrangente, né? Tem muita gente... O ciclismo é um esporte que cresceu muito nos últimos 10 anos, então a variedade e a diversificação de bicicletas que tem no mercado hoje é grande. Você tem um pouco de paciência, você tem uma bicicleta boa, por 3.500, mas tem as bicicletas top, né, já que você me deu oportunidade, R$40 mil, R$50 mil, bicicleta de carbono, equipamento top. Isso só a bike, sem contar com o material todo que você precisa de segurança. Isso, né? Mas isso é um nível que são para os profissionais, são para as pessoas que disputam títulos, né? É o cara que sabe que ele tem condição de ganhar um mundial, que ele tem condição de ganhar um campeonato brasileiro, ele tem condição de ganhar um campeonato paulista, ele está lá entre os top 5, os top 3, ele vai, obviamente, investir nessa bicicleta. E tem gente que ajuda também, os patrocinadores, né? Então, porque aí já é um outro nível. Mas o geral, né? O pessoal está acostumado a lidar no dia a dia, 3 mil, 3.500, ele compra uma bicicleta boa, dá para ele andar no BMX, a mesma bicicleta, dá para ele andar no pump, dá para ele andar na ciclovia, dá para ele ir na padaria. Em geral, essas bikes são do quê? De alumínio? De alumínio. Do quê? De alumínio. Alumínio. Agora, essas bikes que você falou que são para os profissionais e tudo mais, são de alumínio também? Não, é carbono. Quadro de carbono, canota de carbono, guidão de carbono, raio de carbono. Quanto pesa uma bike de alumínio e uma de fibra de carbono? Tem diferença? Tem uma diferença, chega a ter uns 2 quilos de diferença. 2 quilos. É bastante, né? É bastante. Mas eu sou de uma geração, né, que o ciclista faz a bicicleta. Não é a bicicleta. É o ciclista que faz a bicicleta. Não é a bicicleta que faz
o ciclista. Sim, sim, Não é a sim, piscina entendi. que faz o nadador, é o nadador que faz a Sim, piscina, sim. né? Então, é lógico que eu acho que muito importante um atleta bom investir numa bicicleta boa, assim, se ele tiver condição, se tiver alguém com patrocínio bom, vamos para uma bicicleta boa. Mas não é esse o foco para quem está querendo começar, né? Tem muita gente que corre ano, vou dar um exemplo, né? Eu não tenho objeção, pretensão nenhuma de ter uma bike de carbono de 40 mil reais, de 30 mil reais. Né? É uma bicicletinha de um pouco melhor do que a minha, em torno de 5, 6, 7 mil, já ajuda bastante porque a minha fase de querer ganhar campeonato, isso já foi. E os guris que estão aí, 17, 18, 19, 20, 25, 26 anos, que é a idade que mais cresce a nível de competição, a categoria muito, essas categorias são muito disputadas, eles têm que ter sim essa vontade de ter uma bike boa, eu acho certo ter uma bike boa, e para poder ajudar o melhor. Cogi, peraí, para você ter essa bike boa com esses preços e tudo, primeiro porque você deve ter também a manutenção da bike, que eu acho que não deve ser barata, né? Mas a manutenção, geralmente as pessoas que têm esse tipo de bicicleta só usam na pista. Não Pneu de uma bike dá. dessa custa cara? Custa caro? Custa caro. As É, peças são então, você caríssimas, vê. mas são peças resistentes. O máximo assim que você gasta durante uma temporada é pastilha de freio, porque as bicicletas têm o freio a disco traseiro, é pneu, câmera, né? Às vezes você está num tombo, vai danificar o guidão, mas o básico é pneu, câmera, né? Corrente, coroa, né? Mas são peças Sei. que a corrente, a coroa, são peças que duram. Se você fizer um carro, por exemplo, se você fizer manutenção no carro, como tem que ser trocar o óleo a cada 3, 4, 5 mil quilômetros, verificar, o seu carro vai durar um número de anos muito maior do que um cara que não cuida. A bicicleta é a mesma coisa, mas o cara que tem uma bicicleta dessa, ele só usa na pista. Ele não vai comprar pão com bicicleta, ele não dá a volta na quarteira com a bicicleta, ele não pega a ciclovia, né? Ele só anda na pista. Eu uso a minha bicicleta para tudo. Eu vou para qualquer lugar de Entendi. bicicleta. Primeiro que eu não tenho carro. Segundo que eu amo pedalar, eu adoro pedalar. Né? Então eu uso muito a minha bicicleta para andar na rua. Se fosse uma bicicleta desse nível, ela seria destinada somente a andar na pista. Mas geralmente pessoas assim têm uma outra bicicleta para fazer o seu pedal diário, né? Vários tipos de bicicleta, uma de speed, uma mountain bike, porque a paixão pelo esporte é tanto que você acaba Sim, entrando num. mas Koji, sabe, o problema, ó, eu vou te cortar um pouquinho só para dizer, tem amigos meus aqui nadadores que estão entrando, Rodrigo Trivilo, O Rodrigo, que eu vi ele a é live treinador dele. e nadador, recordista mundial. Boa noite, Rodrigo. Tem o Gustavo Cury, que foi um grande jogador de basquete da nossa seleção. Hoje ele é professor de educação física, musculação e tudo mais. Ele está aqui prestigiando. Tem o Gustavo Botelho, que faz corrida de montanhas. É Imagina o sensacional. preparo. Eu fico imaginando assim, no caso do Botelho, você imagina o preparo físico que ele chegou, adquiriu, para fazer a inscrição para uma corrida dessa, uma prova dessa. O que ele menos está pensando é ganhar. Lógico, se ele tiver condição, ele vai querer ganhar. Mas o fato de você terminar uma prova dessa, né? Chegar a Ó, o cruzar. Botelho falando, é nóis. É que nem eu gosto muito do Iron Man, né? O Iron Man Ah, engloba a tá. corrida, a natação e o ciclismo. E o São pedal. esportes extremamente difíceis. O cara tem que ter um preparo físico. Mas olha, hoje eu vou dizer um negócio. Se você fosse lá e ver a live lá do Botelho, que fez junto com o Zulu, falando sobre a corrida de montanha, rapaz, o negócio é complicado, viu? É complicado. Não é para qualquer um. Tem Eu uma fiquei prova, boba, viu? tem uma Olha, prova terminar de. bem uma prova longa é sensacional. Você imagina quanto, quantas Olha, adversidades tem durante uma Gustavo, prova dessa. eu vou falar com você o seguinte. Sábado, eu não estou tirando mérito do Koji aqui, mas já que você falou de prova longa, eu vou fazer uma live com uma mulher
A Rosângela, nadadora de águas abertas. Vê só, ela vai essa é fazer sério. 60 anos agora em abril e ela vai nadar 1 quilômetro por ano. Ela vai nadar 60 quilômetros. Você imagina? Não, eu não imagino, não. Agora uma coisa que você falou muito isso na live do Rodrigo, e que a gente presta pouca atenção, né? A maioria das pessoas, né, tirando os atletas e as pessoas que estão no entorno, o quanto que o preparador, o treinador, tem de importância para um atleta como o Botelho chegar numa prova de montanha e desempenhar um papel positivo. Porque não é fácil um atleta chegar no nível que ele chegou, se ele não tiver, ele não vai chegar. Se ele não tiver um treinador que está ali, Não, né, fazendo... o Trivino era o treinador. Botelho, ela chama, Gustavo, ela chama Rosângela. Rosângela. Rosângela, é É incrível. mar Ela é. aberto, né? Hã? Ela vai nadar 60 quilômetros de mar aberto. 60 quilômetros, meu filho. Eu não tenho nem noção do que seja isso. Eu vou fazer uma prova no final do ano de 16 quilômetros. Eu já estou assim. Preocupada. Não, preocupada não, mas eu estou sabendo o que eu vou ter que treinar. Imagina 60 quilômetros. Mas Nossa eu, Senhora. eu acredito muito que ela está bem ciente da capacidade que ela tem, né? É uma pessoa muito inteligente, porque uma pessoa que não é inteligente e entra numa parada dessa, ela vai se dar mal, ela pode Não, até eu acho correr que um risco são de vida provas longas assim, que o que mais conta é mental, a cabeça. é o mental. Porque o físico, ela já tem, obviamente, ela já tem o físico preparado para isso. Mas o mental, e outra, muita coisa ela vai descobrir na hora, né? Não tem como você planejar o que vai acontecer numa prova de 60 quilômetros, não tem como. Né? Ela largou, obviamente, nos primeiros quilômetros, ela vai ter uma noção, uma base, mas depois ela vai descobrir na hora. Né? E ela tem a inteligência suficiente para se achar que não dá, aborta. Né? Porque esse é o nível do profissional, ele saber o que ele pode fazer naquele momento. De repente, você imagina se ela está num dia inspirado, assim, ó. Tem dia que eu acordo inspirado, eu vou para a pista e ando 2 horas. Tem dia que eu não estou legal, eu chego na pista, eu dou uma volta, eu paro e vou embora. Eu aprendi isso depois de muito tempo, depois de muitos tombos, porque é o seu conhecimento, a sua inteligência, eu não estou legal, eu vou embora. Né? Às vezes eu acordo no pique de andar assim, aí eu vou sair... olho para o tempo e falo, não vou, deixa para fazer amanhã. De repente, a pessoa vai nadar 60 quilômetros em mar aberto e ela descobre que dá, eu vou, e ele consegue fazer, ou pode ser que ela, eu já fiz a minha parte muito bem feita, eu paro por aqui. Né? São coisas que uma prova de 60 quilômetros em mar aberto, ela vai descobrir muita coisa na hora, com certeza. E Deus vai ajudar, porque Voltando às suas bikes, me fala uma coisa. Essas provas das quais vocês participam, que tem campeonato e tudo, quantos, assim, esses campeonatos, eles premiam? Quantos campeonatos tem, assim, importantes por ano? Qual é o estado, por exemplo, do Brasil que tem mais representatividade do BMX? Olha, peraí que eu vou pegar uma lista aqui, rapidinho, peraí. Hoje em dia, Fabi, todos os estados estão muito bem potencializados em nível de pilotos. Sim. Né? Qualquer um. Eu não vou citar estado, qualquer um estado que tenha a sua federação tem pilotos de ponta. Mas uma coisa que a Federação Paulista de BMX, a Federação Gaúcha, a Federação Mineira, a Federação Amazonense, a Federação Santa Catarina, enfim, são federações que fazem muito pelo que a Confederação Brasileira não faz. Eu vou falar, né? Porque precisa falar. O biciclas hoje está muito inadimplente a nível de organização
da Confederação Brasileira de Ciclismo, não só o bicicross, o ciclismo, a maioria dos esportes está muito esquecida, né? As pessoas que estão fazendo o esporte acontecer são as federações, são os prefeitos das cidadezinhas do interior que se manifestam em ajudar, né? Mas poderia ter muito melhor, porque o bicicross hoje, voltando a falar disso, é um esporte olímpico. Nós tivemos... É um esporte olímpico, sim. O Brasil está no... o bicicross entrou no esporte olímpico em 2008. No Japão. O Renato Rezende, a Priscila Stelvax, que foram os nossos... Priscila Stelvax, que foram os nossos representantes, eles fizeram uma grande... No Japão, foi em Pequim, não foi? Pequim. Não, foi Tóquio. Não, ele começou... O primeiro foi em 2008 e o último foi em Tóquio. Né? Ah, tá. Então, ele começou, eu vou fazer minha cola aqui, ó. Londres, 2012, né, o Renato Rezende correu, Rio, 2016, Tóquio, 2020. A Priscila Stelvax correu Rio, 2016, e Tóquio, 2020. Fizeram uma excelente campanha, porque só o fato de você estar na Olimpíada, né, porque você está competindo com países e seus representantes que tem muito mais estrutura, muito mais apoio que o Brasil, né? Então, eu sempre falo assim, cara, hoje em dia tem muito atleta que está surgindo. Eu vou falar de uma atleta que está morando nos Estados Unidos, a Isabela Franco, que é filha do Laurinho. Tem muita mulher no esporte? Tem bastante mulher. E as mulheres têm hoje uma representatividade de peso, né? Você vê, a Priscila, ela correu Rio 2016, correu Tóquio, ela fez uma campanha muito bonita, ela corre mundial, ela faz algumas provas de pump lá fora, tem patrocínio de empresas, fabricantes de bicicleta americano lá fora, então, mas poderia ter muito mais, né? Sim. Não teve, tudo bem, vamos esquecer esse lado. E daqui para frente? Né? A Isabela Franco Soares, que é uma atleta que ganhou tudo aqui no Brasil, está lá fora, correndo nos Estados Unidos. Ela é filha de um grande amigo meu, Laurinho, que correu na Caloi. Ela é a número 1 do BMX na categoria dela lá fora, está se preparando para as Olimpíadas. Por que eu falo... por que eu falo que eu acho que poderia ter uma atenção maior da confederação para fazer o bicicross ter uma performance melhor a longo prazo? O piloto aqui que está querendo correr uma Olimpíada, ele não tem como treinar aqui, não tem pista. Ele tem que ir para fora. Ele vai ficar treinando aqui, ele não vai nem se classificar para chegar... Mas isso é devido a quê, Koji? É falta de treinador, é falta de espaço, é falta de incentivo? O que é? Devido ao quê? Eu acho que é amor, né? Vontade de fazer tudo em prol do esporte. Você pega um nome, Confederação Brasileira de Natação, olha o nome que tem, olha o peso. Confederação Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Ciclismo. Eles têm muito peso no nome e fazem muita pouca coisa pelo nome que tem, né? Eu não sei por quê, não vou entrar nesse mérito. Mas eles poderiam fazer, todo mundo sabe disso, todo mundo tem noção, ninguém é inadimplente com o raciocínio de que poderia ser muito melhor, né? Porque condição tem, né? Tem dinheiro, tem, né? Tem pessoas capacitadas? Tem. Por que não fazem? Não vou entrar nesse mérito. Não estão fazendo. Né? Quem está fazendo são as cidadezinhas do interior, são as federações, os próprios pilotos locais de cada cidade que vai ser sediada uma etapa de determinado campeonato, vai lá e arruma a pista, iluminação, gate, sabe? São coisas que, se você não fizer um trabalho a longo prazo, daqui 10 anos não vai sobrar nada. E provavelmente não vai. Eu não quero isso, né? Tomara que não seja. Porque se você pegar o legado
natação, Gustavo Borges, enfim, eu não sou muito da minha praia, mas, né, você vê desde a minha época do Ricardo Prado até agora, Aurélio Miguel, Kuga, que legado que esses esportes deixaram para essa geração? Não tem ninguém representando nada, nem a Fórmula 1 tem mais representante nosso na categoria. Então, você vê, o Rio de Janeiro, que foi a sede das Olimpíadas de 2016, eu tenho um amigo meu que mora no Rio, é a melhor pista de bicicleta que já teve. Hoje a pista está abandonada. Está lá. Abandonado. Está abandonada. A pista de bicicleta está abandonada. A única coisa que funciona são as quadras de esporte, a piscina, ele até citou, a piscina ainda funciona, mas tem algum campeonato acontecendo lá? Tem alguma estrutura a nível de treinamento? E deve ser, hoje deve ser muito caro, né? Montar, por exemplo, a pista, né? As rampas. Sim. A rampa ela é feita do quê? A base dela é terra, por baixo, depois eles passam um pavimento para a terra não ter a drenagem, né, que é fundamental, para a base das rampas, das curvas não desmoronar, depois eles cobrem com asfalto. Né? Então, é caro, sim, mas a modernização de tudo hoje em dia, tudo que a parte política que acompanha isso também se moderniza, pô. O que a gente paga de imposto, que todo mundo paga de imposto para poder ter esse benefício, tem. Não vai falar que não tem? Tem. Uma estrada, você pega um pedal, você pega qualquer rodovia que hoje é privatizada, o asfalto é bom, tem um atendimento bom, né? Se comparar na época que não era, quer dizer, tem condição de fazer? Tem. Por que eles não fazem? Não vou entrar nesse mérito. Eles deveriam fazer mais? Deveriam sim, pô. Cosir, mas sabe, não é só no ciclismo, viu? É em todos os esportes nossos. Todos os esportes. Eles não conseguem, a política, não existe uma política pública para incentivar os esportes e fazer com que isso vire uma cultura, né? Eles não têm ideia dos benefícios, né, que os esportes trazem. Eles não têm ideia. Ou então tem, mas eles não estão preocupados com isso. Só que o sistema do jeito que está hoje, onde você já tem a pirâmide invertida, que você tem muito mais velhos do que jovens, né? Isso aí, e as pessoas sedentárias, a maioria, isso aí vai ter um custo social estrondoso. Porque, em vez de fazer programas para prevenção, isto é, para você manter a sua saúde durante o percurso da sua vida, para você chegar lá, que nem eu, por exemplo, estou com 68 anos, tá? Se eu continuar do jeito que eu tô, eu acho que eu vou até uns 80 numa boa, sem dar despesa, sem dar, como é que eu posso dizer, trabalho para as pessoas, porque isso é uma coisa que me preocupa. Você virar dependente, entendeu? A matemática, na minha opinião, é muito simples. Deveria ter políticas que fizessem com que campanhas, né, para práticas de esporte, desde sempre, desde que a criança é pequenininha até... Nós temos nadadores de 98 anos, maravilhosos, então, sabe? Eu sempre, analisando... Isso é muito triste. Analisando tudo isso que vem acontecendo de 2 décadas para cá, talvez até um pouco mais, a matemática é simples. O Estado deixa de investir R$ 1 na prevenção, né, fazendo a política do esporte e tudo mais, mas gasta R$ 1 milhão, porque o cara lá na frente ele vai estar internado, ele vai estar dando despesa, e o Estado não consegue enxergar uma ova, ele enxerga assim, inadimplência.
A política hoje no Brasil, eu não gosto de falar de política, detesto, mas ela é inadimplente, porque pessoas capacitadas tem sim. Elas não Sei. fazem por inadimplência, por darem valores a coisas que não precisam dar valor e deixam de dar valores às coisas que precisam ser dadas o devido valor, né? A saúde da população em prevenção é muito melhor do que o cara gastar, o Estado gastar, né? E primeiro que não tem vaga. Onde é que vai arrumar vaga para ele? Você teve o exemplo da pandemia, né? Compraram um monte de vacina, meteram vacina na população, adiantou sim, mas não investiu nos hospitais, fazia hospital no pátio do Pacaembu. Quer dizer, se você for ver a matemática que eles estão fazendo, é uma matemática burra, né? Com todo respeito, né? Porque, cara, é simples você contornar que tá óbvio, né? Pô, o cara hoje está com 50, daqui 20 anos ele vai estar com 70. Então, se ele for uma pessoa que tem a condição de fazer... Porque primeiro que o esporte é educação, né? Fora a educação básica, que todo mundo conhece, que já está precária há muito tempo, né? A educação esportiva é a educação do ser humano para ser um ser humano. Aí o cara não tem incentivo, não tem nada. Aí chega lá na frente, ele vai ter que ficar internado, vai tomar remédio. Quem está pagando isso é o Estado, é. Mas aí o Estado gastou 1 milhão em vez de investir 10 há 20 anos atrás, para ele não ter esse tipo de problema mais cedo, né? Porque a maioria das pessoas são sedentárias. A maioria das pessoas, hoje em dia, a faixa etária do ser humano, né, a nível de longevidade, é maior do que há 20 anos atrás. Daqui 20 anos vai ser maior do que hoje. Né? Hoje em dia, mais ou menos está em torno de 80, 85 anos. Daqui 20 anos, 100, 95. Então, todo país que está investindo hoje na prevenção através do esporte, para que, quando ele chegar lá nos seus 100 anos, tem menos despesa, menos gasto para o poder público, vai ser melhor e o cidadão vai ficar mais feliz, vai ficar mais educado, né? O jovem vai ter um exemplo de que, olha, tá vendo? Pô, na minha época, na sua época, um cara de 50 anos era velho, não é? Sim, com certeza. O pai do Ricardinho lá tem 50 anos, nossa, mas é mó velho. Hoje em dia, é diferente. A molecada fala, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 53. Caraca, mas isso é no geral, né? Por quê? Porque a minha geração, a sua geração, ela aprendeu naturalmente a cuidar de si melhor, independente do governo, independente do que eles fazem, não, pela própria evolução, né, do mundo, da natureza, cuidar melhor de para de fumar. Antigamente você via o cara fumando no avião, hoje você não vê propaganda de cigarro, hoje você não vê tudo, isso é uma evolução. Mas, infelizmente, as pessoas que deveriam dar o exemplo não acompanharam, né, essa onda de benefício que isso vai agregar para o ser humano, né, independente do lugar que ele seja. Né? Você vê no Japão, o Japão é um país que investe muito nisso que a gente está falando, porque o japonês é um povo que vive muito, há muito tempo. Né? Eles têm muito mais idosos do que jovens. E eles investem muito no jovem para poder acompanhar. Tem uma região do Japão onde tem, inclusive, estudos aprofundados sobre a população que é muito longeva, com qualidade de vida muito bom, e são pessoas que não obrigatoriamente são ricas, são pessoas que vivem até simplesmente, mas eles são felizes, eles são pessoas que têm um trabalho, eles são pessoas que praticam uma atividade física, eles têm muita sociabilidade, sabe? Eu, como morei no Japão, Fabi, o Japão é um povo que sofreu muito, há muito tempo, durante Sim, muito tempo. E o Japão teve 2 bombas atômicas na sua história. Então, o significado que tem isso, eu conheci a Praça da Paz, é um lugar mágico, porque você chega lá em Hiroshima, e você não, hoje, né, um dia, na minha época também foi assim, você não imagina que ali caiu uma bomba atômica, que morreram
700 mil pessoas imediatamente, e as consequências existem até hoje, mas a superação que eles tiveram pelo fato de ter sofrido tudo isso, você começa a perceber agora nisso de o povo fazer atividade física, cuidar da alimentação e tudo isso. Primeiro Sim. porque é um país milenar, né? Mas é uma história que, cara, não tem como você explicar. Eu nunca vou conseguir entender. Realmente, pô, duas bombas atômicas no país em 1945, que não tinha tecnologia de quase nada. Você imagina depois do dia seguinte, o que eles passaram, né? Eu trabalhei com o senhor, o Matsui-san, quando caiu a bomba, isso em 92, que ele me contou aí. Hoje ele não está mais aqui, né? Mas ele falou assim, eu tinha 11 anos de idade, de Osaka, né? Que é a cidade que eu morei mais tempo. Não tinha comida. Quem tinha um ovo era considerado rei. Não, não rolava moeda, dinheiro, papel. Ele aprendeu a dirigir caminhão com 11 anos para poder levar um pouco de arroz daqui para lá e ele ganhava em arroz, poder comer arroz. Eles ficaram muitos anos comendo arroz puro. Por isso que o sushi, né, toda a técnica de temaki, tudo isso veio muito do arroz, porque o arroz foi o princípio da alimentação que eles tiveram, o único, durante muito tempo. Por isso que, se você for analisar os japoneses de 50, 60, 70 anos atrás, eles eram baixinhos, curvos, porque tinha que ficar muito tempo agachado na colheita do arroz. E não tinha dinheiro. Você imagina, quem tinha um ovo era considerado rei. Depois, né, que os Estados Unidos ajudou o Japão, eles começaram a implantar a tecnologia e o Japão se ergueu, eles não esqueceram desse sofrimento que eles tiveram e passaram isso para essa geração que já nasceu sem o problema todo, né? Porque o estudo no Japão é caro, os remédios são caros, né? O que é barato é o computador, o carro, a tecnologia, mas as coisas básicas, vestimenta, alimentação, remédio, é caríssimo no Japão. E a geração de 1980 para cá, eles estudaram, né? Eles aproveitaram a onda de ajuda, de Sim. poder aprender a tecnologia para fazer um país melhor, e eles conseguiram, então aí até hoje. E tem um detalhe que eu falo isso de experiência própria. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão. Pois é. Eu peguei o terremoto de Kobe, não tenho, eu não vou nem tentar explicar porque não dá. E mesmo assim, eles ainda continuam sendo os japoneses esperançosos, os japoneses esforçados, eles têm o comprometimento, né? Você vê o americano, tornado, e terremoto, um monte de coisa, mas eles continuam sendo americanos patriotas, eles continuam sendo. E eles têm muito mais problemas do que os japoneses, porque o americano é meio bitolado, ele entra na faculdade, mata todo mundo, é toda aquela, né? Mas e o brasileiro, ele vai chegar nesse ponto ainda um dia, tenho certeza. Né? A gente está engatinhando perto do Japão, perto da China, os países asiáticos, que são milenares, porque nós não temos terremotos, nós não temos furacões, nós não temos, não tivemos, a gente não é muito ligado à guerra, né? Então, assim, são coisas mais de caráter, né? De educação, de vontade de querer fazer o bem, que isso é muito mais fácil superar do que você né, não tentar não se meter em guerra, não tem como você controlar a natureza, né? Aqui não passa as placas tectônicas que mexem com a Terra, então aqui provavelmente, se tiver um terremoto algum dia, vai ser muito pouco perto do que já tiveram eles, né? Então você imagina o quanta coisa boa a gente tem e que a gente ainda não está prestando atenção, mas a gente ainda vai prestar atenção. Porque o Matsui falou ainda, vocês estão engatinhando. Tudo que vocês estão passando, nós já passamos. Ah, você saiu do Brasil com 22 anos para vir trabalhar aqui, né? Por quê? Ah, porque no Brasil ganhava pouco. Ah, mas no Japão também eu já ganhei pouco, mas o Japão cresceu e eu, graças a Deus, nunca precisei sair daqui. Mas o meu avô saiu, teve muita gente que saiu do Japão, foram para outros países, decorrência da guerra, da pobreza, né? Tudo isso. Koji, Eu, oi.
Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Tem faixa etária nos campeonatos de bike? Tem as categorias juvenil, né? Vai de... Ah, deixa eu lembrar, assim, que é tanta categoria. Tem as boys, as juniors, as mens, as expert, a elite, a categoria elite, que é onde corre os campeões, os top 10, né? Isso é a Tem molecadinha de master 17. também? Tem a 50 a mais, que hoje, esse ano, inclusive, abriu a categoria Master, o nome Master, né? Mas ainda tá com um pouco piloto inscrito, né? Tem que ter 55 anos mais, né? Então, esse ano eu ainda não posso correr, nem o ano que vem, mas a categoria 50 a mais pode ser considerada uma Master, tanto que na Aro 20 é a Main 50 e a Cruiser 50 a mais. O que significa Sim. Cruiser? É a Aro 24, né? E tem muita gente participando? Tem muita gente participando, mas as pessoas que participam hoje são as pessoas que participam há 10 anos, 15 anos. Ah, tá. A molecadinha que está vindo agora também é muito pouco, tem, mas é muito pouco perto do que deveria ter, porque o bicicross na minha época, todo mundo que está assistindo aí. Ixi, caiu. Ah, caiu, pronto. Percebi. Desculpa. Então, deveria ter muito mais, porque o BMX, o bicicross na década de 80, 90, ele tinha muito mais adeptos, era um negócio diferente do que hoje em dia, né? Por quê? Porque todo esse esquecimento que foi se acumulando nos anos está refletindo de um tempo para cá, né? Não tem incentivo da confederação, você não tem estrutura nenhuma de hotel, nada, você tem que pagar tudo do bolso. Tudo bem que eles não têm obrigação de fazer isso, mas devia ter um desconto, né? Um dia de campeonato, então, pega um hotelzinho, ó, a confederação vai fazer um campeonato aqui, dá um desconto de 10% para a galera aí, sabe? Tenta melhorar a situação, A né? federação não poderia, por exemplo, fazer uma parceria com um hotel, fazer sei lá, um acumulado? Sim, poderia. Tem até hotéis que fazem isso por livre, espontânea vontade, porque isso gera um- uma receita boa para eles no final de semana de corrida e Sim. tal. Mas é muito pouco, né? E a brincadeira não é pouca, não. Eu vou te dar um exemplo. Sábado agora vai ter a segunda etapa do Campeonato Paulista de Pump Track, que é a galera do Pump League Brasil, do meu amigo Cadeira, que está fazendo uma plantou, na verdade, a semente para fazer o primeiro campeonato da modalidade no Brasil. Sem a E pandemia. aonde vai ser? Aguaí, São Paulo, perto ali de divisa com Minas. A brincadeira para você ir para lá, Aguaí não é perto, são 200 quilômetros. Para um piloto sair daqui e ir até lá, correr e voltar, é R$ 400. Né? Se ele for, Com se ele certeza. for dormir, vai para quase R$ 600. Hoje em dia, não é que a pessoa não tenha, mas ele tem muitas outras prioridades para fazer com esse dinheiro do que correr. Então, muita gente não vai correr, muita gente deixa de correr. As corridas de bicicross racing é no interior. Os pilotos de Sim. São Paulo, de outras cidades, do interior mesmo, eles pensam duas vezes antes de se locomover. Né? O cara mora em Jacareí, a corrida é lá em Paulínia. Tudo bem que não é longe, mas ele tem que se deslocar, tem que pagar pedágio, tem que pôr gasolina. Tudo isso eles É fazem. gasolina, é pedágio, é comida, não é assim. Mesmo assim, tem muita gente que vai, graças a Deus, as pessoas estão indo, mas devia ter assim, um incentivo maior das pessoas que estão por trás
das federações. Tem muita federação que paga a inscrição do piloto, porque também não é barato, é R$ 65 no bicicross e R$ 135 no pump track, para você fazer a inscrição para a corrida. No bicicross, você paga a taxa anual, né? E tem mais 60 e poucos reais. Aí, se você juntar esses valores, tem muita federação que ainda ajuda o piloto, mas tem muita federação que não tem condição. Não é porque não ajuda porque não quer, porque não tem condição, porque não tem apoio. Você vai arrumar patrocínio. Pô, patrocínio hoje em dia no Brasil virou uma coisa de cinema, né? Porque Não adianta, Koji, sempre o penalizado vai ser o atleta. eu bato palmas para todos os atletas, porque mesmo assim as competições estão acontecendo, os campeonatos estão acontecendo. Quando você se dá bem, as pessoas lembram de você, né? Então eu bato palmas para todos, para as federações que apoiam, independente de esporte que seja, para os patrocinadores, porque eu também sei que não é fácil patrocinar um atleta, né? Enfim, todo esse esforço que é feito em prol do esporte, ele é de altíssima qualidade, não tem que falar nada. Eu só agradeço por existirem pessoas assim, que ainda, né, que você vê a criançada do pré-bike de BMX, quando chega na pista, e os pilotos andando, e essa é a maior alegria. A criança, quando chega na piscina, vê a Fabi nadando, fala, que legal, né? Pô, a Fabi nadando, vê o Rodrigo treinando a galera, aí vai lá o cara treinar, ver a corrida do Botelho, mesmo que seja nas redes sociais, pô, é uma satisfação, né? Falar, cara, olha só o esforço do cara, né? Olha só que bacana. Graças a Deus isso ainda existe, sempre vai existir, e a gente procura sempre pedir para Deus mudar a direção do vento deles, né? Porque a nossa ele já mudou, né? Que ele ilumine a cabeça dessas pessoas que estão à frente das entidades que poderiam fazer. Não estou dizendo que eles não fazem, eles fazem sim, mas eles poderiam fazer muito mais, porque é uma das coisas mais bonitas que tem para a gente poder fazer nesse mundo louco que a gente vive, é o esporte, né? Onde você se desliga do seu dia a dia de, de, de responsabilidade, de preocupação, vai para uma piscina, nada, relaxa, pega uma bicicleta, vai pedalar, você pega lá o seu patins, vai andar, e graças a Deus ainda tem lugares para você fazer isso, tem gente que faz, tem gente que apoia, mas a tendência é melhorar, porque está vindo uma nova geração aí também, não só de atletas, está vindo uma geração nova aí de pessoas que estão querendo entrar na política, já entraram na política com outra mentalidade, né? Essa é uma questão de tempo. Essa é uma questão de tempo. Porque, que nem eu falo, cara, nada dura para sempre. Essa galera que está aí fazendo essa malfeitoria aí de roubar, de tudo isso aí, né? Eles não vão durar muito tempo, não. Logo isso, a mesa vira e começa a entrar gente boa, como sempre entrou, né? Todos os países hoje que estão no topo do que se diz no conceito de país de primeiro mundo, já tiveram essa fase ruim também, e eles superaram, e a gente também vai superar. O brasileiro é um povo altamente esforçado, é um povo altamente convicto do que ele pode fazer, e quando ele quer, ele vai lá e faz. A hora que chegar um político bom e começar a fazer as coisas, você vai ver como as coisas mudam. Inclusive, o Brasil conquistou alguns títulos internacionais no bicicross. Nós temos pessoas assim, atletas que são assim conhecidos, que conseguiram. Eu tenho uma lista aqui. Alguns nomes dessa lista eu pesquisei. Eu só não pesquisei mais porque deixa eu contar uma coisa para a galera aí. O meu telefone caiu ontem no chão, quebrou o display. Eu cheguei 4 horas da tarde de ontem, no meu amigo, falei, Marcinho, arruma meu telefone que tem uma live para fazer com a Fabi. Quebrou o display, pelo amor de Deus, arruma. Ele falou, não, eu arrumo. Eu peguei o telefone hoje às 16 horas e não deu tempo, assim, eu tinha programado o meu estudo para poder levantar mais dados, mas por esse
essa fatalidade, esse probleminha, eu não consegui fazer. Mas eu tive um apoio de amigos, né? Eu vou agradecer muito ao Vini Moreira, né? Que ele me deu uma lista aqui das pessoas. Essa lista aqui fala exclusivamente das pessoas. Tem mais gente que eu, tá? Me desculpem se eu não falar o nome de alguns aqui, mas é porque eu não tive tempo de pesquisar, mas tem mais gente. É a lista dos campeões mundiais de bicicross. Não está em ordem, tá? Mas são o Vini Moreira, que ele foi piloto de BMX, foi campeão mundial na Austrália, em 2009, na categoria 30 mais Challenge, né, 2009. Hoje ele não anda mais de bicicross profissionalmente, mas ele está morando nos Estados Unidos. Mas ele pedala ainda lá nas trilhas de mountain bike, dá seus pulos, anda bem, né? Tem o Mauro Aquino, que foi campeão mundial. Tá? Os que eu não falarei a categoria data, é porque não deu tempo de fazer o levantamento. Mas eu, pelo menos, falar os nomes. Mauro Aquino, Gerson Crindes, que foi campeão mundial. A Tânia Crindes foi campeã mundial. Bianca Guinalha foi campeã mundial. Rodrigo Alarcon foi campeão mundial. Cristiane Conceição foi campeã mundial. O Anderson Nelson foi campeão mundial. O Wellington Nelson foi campeão mundial. Rapaz, estamos bem representados, então, hein? A lista é grande. O Nelson foi bicampeão mundial. Almir Heleno, eu vou fazer uma referência ao Almir, porque o Orlando Camacho foi o homem que trouxe o bicicross para o Brasil, em 78, naquela pista que nós havíamos comentado no começo da entrevista, na Cidade Jardim, aqui em São Paulo, que foi a Monarca que idealizou. Ele foi o primeiro técnico a dar aula de bicicross. Depois que o Camacho, o Orlando Camacho saiu, entrou o Almir Heleno, que formou grandes pilotos, formou campeão mundial. Então, o Almir Heleno foi campeão mundial de bicicross em 1985, 1995, na categoria 35 a 39 anos, na Colômbia. O Almir foi um grande técnico de bicicross. E ele foi campeão mundial. Né? Ele formou inúmeros pilotos, tem muito piloto que anda ainda hoje, tá? que foi formado por ele, pela escolinha dele, né? Ronaldo Pizzi, esse é um grande piloto, ele hoje é doutor, ele é dentista, é o meu dentista, Ronaldo, um abraço. Ele foi campeão mundial de bicicross na categoria Cruiser, 25 anos, na Bahia. A Bahia cedeu. A Bahia. A Paulinha teve cedeu uma final de campeonato mundial, né, porque a classificatória final é tudo no mesmo período, no mesmo dia. A Bahia, em 92, cedeu o campeonato mundial e o Oclinhos foi campeão mundial na categoria Cruiser, 25 anos. Gustavo Mesquita, esse é o outro que eu vou fazer uma referência, porque o Gustavo Mesquita, ele foi bicampeão mundial numa mesma edição do Campeonato Mundial, que foi em 2022, né? Na categoria, na categoria Cruiser e na categoria Expert, 30 a 34 anos. E, em 2011, ele foi campeão, ele já tinha sido campeão mundial em 2011, na categoria 17 e 24 anos na Dinamarca. Ele é tricampeão mundial. Ele corre ainda, é um exímio piloto, uma pessoa muito do bem, e ele também tem esse lado de fazer o possível para o esporte crescer, né, como merece, né? Ele que está por trás da abertura dessa categoria Master, né, para poder os pilotos com mais de 55 anos poderem fazer a inscrição lá, correr, para fortalecer a categoria, fortalecer o esporte, para, quem sabe, daqui um ano, 2 anos, ter 10, 15 pilotos de 55 anos correndo. Hoje, por enquanto, são só 4. A primeira prova que teve foram só 4, mas isso pode ter certeza que no decorrer
dos anos, ele vai crescer, né? O Carlinhos entrou, Carlinhos é um grande piloto amigo meu, Baster também. Renato Rezende, né? Esse também é o representante que nós tivemos nas 3 Olimpíadas, foi campeão mundial também. O Rezende, ele está andando agora na categoria de mountain bike chamada XCO, que é o bicicross da 029, são algumas voltas no circuito pré-estabelecido, né? É mais cansativo, tem um outro Roger, tipo de... qual foi a manobra mais radical que você já viu? A manobra mais radical que eu já vi, ai, cara, tem muitas. Você vê o X Games. Você já ouviu falar no... Às vezes eu, na televisão, muito raramente, infelizmente, passam, né? Mas na televisão você não vai ver. Você vai ver no YouTube. É no YouTube que você está no Google e pesquisa X Games. Você vai ver o que... Cara, hoje em dia é difícil você falar de uma manobra específica. Porque os pilotos hoje, eu falo que eles não são 100% humanos. Eles são híbridos. Porque eles fazem 3, 4, 5 manobras no mesmo salto. Não é uma manobra. Sei. E são saltos extremamente perigosos, extremamente técnicos, e eles fazem isso com uma precisão que você fala, não tem como ser ser humano, cara. Como é que o cara faz isso? E me fala uma coisa, por exemplo, existem manobras que foram, sei lá, inventadas, digamos assim, por algum piloto que leva o nome dele? Sim, sim, sim. Tem. As primeiras manobras, do meu conhecimento, né, eu não tenho um conhecimento muito grande disso, mas se você ver, tem uma manobra clássica de todo mundo, é o bob. O que é o bob? O bob é quando você pula com a bicicleta e chega a encostar o banco no peito, quase senta no pneu no ar. A manobra chama bob porque quem inventou isso chama um rapaz, hoje já não é mais um rapaz, mas é um americano chamado Bob Haro, que foi o precursor, assim, em grande escala, né, do BMX Freestyle lá nos Estados Unidos. Ele tem uma marca de bicicleta chamada Haro, que é muito boa. Tem a Haro de bicicross, tem a Haro de freestyle, tem a Haro de dirt. É uma marca muito conceituada. Tem outros nomes. Né, a minha praia nunca foi o freestyle, assim. A minha praia realmente foi o BMX, o bicicross, né? Mas tem muita gente que leva manobra, e hoje tem muito brasileiro também que inventa manobra, é a gente que não fica sabendo. Você vê hoje em dia, sabe aquele campeonato que passa na Globo, do Dirt, lá em Carapicuíba, que a pista chama Caracas, né? Tem patrocínio da Monster, a Rede Globo vai lá e filma. Tem os pilotos lá, o Leandro Overhaul, o Bala Louca, né? Tem muita gente lá que faz as manobras e com certeza eles inventaram muitas manobras lá, né? É que a gente não fica sabendo. Mas são uma tendência, né? Assim como no skate, né? E cada dia surge uma manobra nova, cada dia o cara fica mais aprimorado fisicamente, Sim. mentalmente, então ele fica mais ousado, ele vai inventando, né? O cara fica naquela inspiração, né? De fazer uma manobra, vai lá e faz, começa a treinar. Tem bastante gente. E a molecadinha, tem muita criança hoje, 6, 7, 8 anos, fazendo manobras que são de adulto, com bicicletinhas 10, 16, 10 não, desculpa, 16, e que você fala, cara, backflip, que é aquela volta cambalhota que eles dão no ar. Meu Os caras Deus do hoje andam céu. duas, na bicicleta tem gente dando duas, tem o front flip que é para frente, aí o cara dá para frente, vira para o lado, vira para o outro, e vira para um lado e dá tchauzinho, tudo no ar, numa vez só. E cai, é lógico que tem os tombos, mas cai, pô, é uma coisa absurda, é muito bonito, é muito acima do que a gente poderia imaginar 10 anos atrás, hein? Não vou falar muito tempo, não. Há 10 anos atrás, ninguém imaginava que ia estar nesse nível. O X Games, que é o campeonato de esportes radicais, tem skate, tem o BMX Freestyle, o Dirt, né? Ele levantou muito nível, porque junta muita gente boa e cada um faz cada coisa mirabolante, muito bem feita, então isso eleva, né, o esporte.
muito bacana. Esporte radical, ele é muito... Ele tem um visual muito bonito. Então, a pessoa que não está acostumada, quando vê, fala, caraca, o cara de moto pula da 3 você vê, né? Você fala, aquele que o cara pula de paraquedas, aberto, assim, esqueci, não me deu um branco agora, que ele vai, passa no meio das rochas, Sim, sim, tem até um sim. brasileiro que é fera, né? Esqueci o nome dele, que é fera, então, esses que é o Red Bull, patrocina o esporte Isso, radical, isso. e peso, né? O Red Bull também elevou muito o nível, e eles pagam um salário pesado para os caras, tem seguro de vida pesado, mas elevou muito o nível técnico, o nível das manobras, o nível das competições, por causa do incentivo, né? O que o incentivo faz, né? Bom, Cogê, deixa eu te fazer agora, vai ser a última perguntinha. Por que você deu o nome na live de Bicicross Salvou Minha Vida? Ó, porque é o seguinte, algumas pessoas sabem, né, e algumas pessoas não. Eu tive envolvimento com droga, né? Fui, Ah, eu fui dependente químico durante mais de 20 anos e durante 17 anos eu fui dependente de crack, né? Eu abandonei tudo, tudo, tudo. aonde E isso? Lá no Japão ou não, aqui? aqui no Brasil, aqui no Brasil. A consequência de ter usado tanto tempo droga assim, eu tive câncer no estômago, né? E quando eu resolvi mudar, eu não vou esticar muito chiclete, tá? Quando eu resolvi mudar, eu me internei numa clínica, graças à minha irmã Carolina a minha irmã Mariana tá aí também, beijo, Mari. E graças ao meu cunhado, que é o meu irmão Joel, eles me ajudaram na hora que eu mais precisei, né? E, e eu, se não fosse a doença, eu talvez não teria tido a oportunidade de estar aqui, né? Lógico que não fosse por Deus, ninguém de nós estaríamos aqui, mas eu decidi, o câncer me assustou, me fez ter aquele resíduo que ainda tinha de força, de consciência para falar, eu preciso mudar minha vida, senão eu vou acabar morrendo. Todo mundo vai morrer um dia, sim, mas eu não queria morrer daquele jeito. E eu, quando fiquei internado, enfim, passei todo o procedimento, né, conheci a palavra de Deus, que é uma coisa fundamental para quem está passando uma fase assim, né? Para todo mundo, mas né, Deus é fundamental na vida de todos. Mas para quem está nessa situação é muito, muito importante. E quando eu saí da clínica, Fabi, eu falei assim, pô, eu já tinha passado, não é fácil você ficar numa clínica de recuperação. Eu nem Eu imagino, Cogê. não vou entrar em detalhes, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito difícil, muito pesado. Você precisa estar muito determinado, né? E como eu estava determinado, eu saí, tive alta da clínica e tal, eu falei, eu preciso fazer a fundação da minha vida novamente, e tem que ser uma fundação que aguente as tempestades, porque as tempestades sempre vão existir. Onde que eu vou fazer a minha fundação? De que maneira que eu vou fazer a minha fundação? Bicicross. Por que o bicicross? Porque foi a época mais feliz da minha vida. Eu não tenho um momento que eu me lembre que eu não tenha sido feliz na época, lá no comecinho, na década de 80 de bicicross, e que eu poderia fazer de novo, né? Já estava passando por um momento, tinha superado uma parte da história, da fase difícil, né, de reabilitação, porque a droga é uma doença. Eu sou um doente, eu tenho uma doença, Sim, sim. mas eu não estou mais doente, eu tenho controle, né? Dia após dia, noite após noite, eu consigo controlar isso, graças a Deus, né? Porque eu faço muito esforço, né? E eu sou um cara muito obediente. E quando eu resolvi fazer a fundação Bicicross na minha vida, ele me ajuda muito. Por quê? Porque eu comecei a recuperar, eu já estava curado do câncer, eu não fiz um tratamento, eu não tomei um remédio, eu não fiz químio, rádio, nada, 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 nada. E eu só dobrei o no chão e falei, pai, me ajuda, porque eu não consigo fazer isso por eu mesmo.
né? Me ajuda. E ele me ajudou. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus, Criador. Né? Sim. Então, quando eu resolvi fazer a fundação Bicicross na minha vida, eu falei, não, eu vou fazer. Aí que está o aprendizado todo que eu tive no Japão, do comprometimento. Eu vou fazer pra valer mesmo, não é para... Eu já tinha perdido meu pai, eu já tinha perdido minha mãe, né? Eu abandonei os meus filhos, eu não vejo meus filhos há 22 anos, e eu tenho certeza que eu vou revê-los, né? Porque eu estou me esforçando para isso, eu estou seguindo as orientações, né, do Papai do Céu para ter força todo dia, né, e eu estou tendo. Então, quando eu falei a Fundação Bicicross, e eu comecei a voltar a frequentar o ambiente do Bicicross, as pessoas daquela época, tá, eu vou citar alguns nomes aqui, tá, me perdoe se eu esqueci de alguém, a galera do Arena Radical, que é o clube lá onde eu faço parte, que é do SPX, o professor Newton, que é o professor de bicicross, meu amigo, que correu comigo, ainda anda até hoje de bicicross há mais de 45 anos. O Oclinhos, Eduardo de Souza Campos, né? Claudinho Alvarez, né? O próprio Carlinhos Vodskovitz, a galera lá do Arena, eles me receberam muito bem. Eu ia lá no Arena voluntariamente, porque para não ficar na rua, né? Eu arrumei um emprego numa pizzaria, entregava pizza de bicicleta durante a noite, e de dia eu ia lá, né? Para não dar margem para o inimigo, para poder ter alguma recaída, alguma coisa assim. Para vou fazer o esporte. Aí surgiu a equipe, eu entrei para a equipe SPX, eu sou membro da equipe, né? Eu comecei eles me deram um trabalho, eu não trabalho mais lá hoje, mas eu trabalhei um ano lá, eu fui faxineiro lá na Arena, né, com muito orgulho. Eu agradeço a todos lá, o César, o Luke, o Fernando Schellers, o Alexandre Mertens, né, a galera toda na Arena, porque eles me acolheram numa hora que eu precisava ser acolhido para poder ter a estrutura necessária para poder ficar longe das coisas ruins e perto das coisas boas. Isso já faz um ano e meio, e hoje, graças a Deus, eu estou bem. Então, a Fundação Bicicross foi fundamental para a minha estrutura ser mantida na nova vida que eu estava começando a ter de novo. E eu falo para todo mundo que está passando por esse problema, né? A pessoa que mais sofre é a família. Porque, às vezes, a maioria das pessoas não percebe o que ele está fazendo. Porque não é ele, é o que está dentro dele que está, né, fazendo tudo aquilo acontecer. Mas a família sofre, porque ninguém quer ver um ente querido numa situação dessa. E, às vezes, é muito difícil você lidar com essa situação também, porque a droga, a droga é falsa, a droga é mentirosa, né? E o fim de quem usa droga durante muito tempo é a morte. Não adianta falar que não é. Eu não sou hipócrita, eu falo na cara mesmo, é a morte. Ou você vai morrer porque se envolveu com o traficante, ou porque você foi preso e vai lá na cadeia, vai acontecer alguma coisa que você vai morrer, ou a sua saúde não vai aguentar. Então eu falo, aproveita enquanto você tem saúde, o seu pai está vivo, a sua mãe está viva, enfim. Porque a primeira coisa que a pessoa precisa perceber é que a família gosta e ama você do jeito que você é. As únicas pessoas que realmente vão querer que você saia dessa e vão te estender a mão nesse momento é a sua família. Esquece o resto. Sim. Família a gente não escolhe, quem escolhe é Deus. Então, aproveita a saúde que você ainda tem, aproveita a família que Deus colocou na sua vida e tenta sair dessa, porque é possível sim. Eu falo isso de experiência própria, não é o que eu li, não é o que eu leio, não é o que eu vi, é o que eu vivi. Então, isso, para mim, é uma coisa muito importante, você poder falar para a pessoa, tem gente assim, e eu passei tudo isso depois de 48 anos de idade. Eu saí da clínica com 51 anos de idade. Olha, hoje eu tô assim, como é que eu posso dizer? Abismada de ver a sua coragem, né? Em admitir isso, em falar e tudo, porque, infelizmente, existe
um tabu, uma coisa assim, né? Um estigma, né? E deve ser um, um problema difícil de se enfrentar, não somente pela dependência, mas também por essa falta de empatia, digamos assim, da própria sociedade, né? E você estar aqui e falando, alertando, testemunhando, dando um depoimento, só faz com que eu tenha muito mais admiração e respeito pela sua pessoa, viu? Muito Obrigado. obrigada. Eu falo isso porque, primeiro, eu não quero ver ninguém passando pelo que eu passei. Eu imagino. É uma situação que não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que está preparado, né? E graças a Deus eu tive o apoio da minha família, eu tive o amor de Deus para me dar condição de enfrentar isso e sair disso. Embora a doença exista, hoje eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu treino, né? Então eu estou sempre perto das coisas boas, né? Das pessoas boas. Não que as pessoas sejam ruins, ninguém é ruim. É que a condição que a droga oferece para quem está no meio dela, vivendo dela, é ruim. Então ela se torna uma pessoa de hábitos, né? Uma companhia ruim. Eu fui uma companhia ruim. Fui, não tenho vergonha de falar, não. Mas hoje eu sou uma companhia boa. Eu, quando falo que. Quando eu falo que. Cara, não entra na droga porque ela não presta, é porque eu sei que ela não presta. E graças a Deus eu tive a oportunidade de viver, sair e poder falar, meu irmão, não entra nessa. Não entra nessa. Você vai se dar mal. Né? Você quer morrer? A escolha é sua. Tá? O fim é esse. Tá? Né? É a mesma coisa que um cara beber, entrar no carro e sair dirigindo. Ele sabe o risco que ele está correndo, o risco que ele está causando. A droga magoa a família, a droga magoa os seus amigos, a droga magoa os seus filhos. E você não percebe. Graças a Deus eu tive a oportunidade de reconhecer isso, e hoje eu tenho um lema para mim que é o seguinte: eu não quero magoar mais ninguém. Todo mundo que Deus me trouxe de volta, e todo mundo que Deus está me trazendo de novo na minha vida, eu procuro não magoar ninguém, porque hoje eu sou um cara certo, eu sou um cara justo, né? Eu sou um cara honesto, e eu quando não... A pessoa não quer ser ajudada, cara, infelizmente você não pode fazer muita coisa. Você tenta alertar, mas se a pessoa não quer ser ajudada, eu quis ser ajudado. Então as coisas se tornam mais fáceis. Né? Tem muita família que não aguenta mais o drogado. O que a família faz? Eu não falo nem que é certo nem que é errado, porque a família sofre demais, demais. Interno, cara, para ele não dá mais problema. Contra a vontade dele, não adianta nada. Ele vai ficar lá, ele vai fugir, ele vai dar um jeito, e quando sair ele vai usar a droga de novo, porque não é o que ele quer. A coisa, o ruim ainda está dentro dele. Né? E o lado da saúde foi o que me deu o alerta para falar, para que você vai morrer. E eu falava, caraca, eu fui um atleta, eu corri tanto Foi tempo. um gesto de não suicídio, de autossobrevivência, não é?